Graça e paz, amados. Sou Lucimeire e venho deixar uma mensagem, um ensino bíblico para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Hoje o meu ensino vai ser sobre Moisés. Na verdade, foi uma indicação de uma irmã em Cristo, uma irmã da minha igreja, a igreja que eu congrego, a irmã Marlene. Ela me pediu para falar sobre Moisés. Lógico que eu achei assim um desafio. É muito desafiador falar de Moisés, porque Moisés foi um grande líder, estadista, profeta, pelas três grandes religiões monoteístas, pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo islamismo. Então, assim, pelos judeus, pelos cristãos, pelos muçulmanos. Quando se trata de Moisés, nós estamos falando na mesma língua. Nesse sentido, a gente fala a mesma língua. E então foi bastante desafiador. Deixa eu falar logo no início, né? Eu me esqueço que outro dia eu estava no comércio aqui da minha cidade e uma menina me perguntou, acho que ela assistiu o vídeo, ela me reconheceu e me perguntou de onde que eu frequentava, que igreja que eu congregava. A minha cidade é muito pequena. Eu congrego na Igreja Batista Missionária de Paulínia. Moro aqui em Paulínia. É uma igreja muito boa, uma igreja pequena. Se vocês quiserem fazer uma visita, estejam à vontade. Vocês vão ser bem recebidos, em nome de Jesus. Só que agora tá fechada. Tá fechada por conta da pandemia. Então, eu falei, deixa eu falar logo de cara, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o endereço, tá bom? Aí vocês podem ficar à vontade para fazer visita, tá bom? Serão bem recebidos por nós lá, tá bom? Então, vamos falar de Moisés, né? Moisés, são atribuídos o Pentateuco, os 5 livros: Gênesis, a origem, o começo do mundo, do pecado, da salvação, das nações. Êxodo, que foi a saída, um dos acontecimentos, talvez o maior acontecimento do povo de Israel foi essa saída do Egito, né? Foi o maior acontecimento. Depois vem Levíticos, que são aplicadas as leis que foram divinamente entregue a Moisés, para Moisés entregar ao povo de Israel, né? Então, para fazer que a nação de Israel seja diferente das outras nações, tá? Então tem as leis morais, as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas foram abolidas. Elas foram abolidas quando Cristo veio ao mundo e fez sacrifício na cruz. As leis cerimoniais foram abolidas, porque as leis cerimoniais eram equivalentes a sacrifícios. E não tem mais templo, não tem por que ter sacrifício. Jesus já foi sacrifício, o único, inclusive, sacrifício vivo. Então não tem por que ter sacrifício, nem tem mais templo, não tem mais nada. O primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, o segundo templo foi destruído pelos romanos. E Jesus veio para cumprir isso, então não existe. As leis morais ainda valem, as cerimoniais para nós não valem, tá? Porque nós somos cristãos. Para os judeus e para os islâmicos, aí com eles, para a gente não. Também o livro de Números, né, que foi encontrando Israel, né, aprendendo, que a gente encontra Israel aprendendo o serviço a Deus, o serviço que agrada a Deus. O povo passa por uma contagem, tem outro nome lá, eu já li outro nome lá, ressarcimento, eu já li lá um outro nome, mas eu falo, passou por uma nova contagem, conforme as tribos. E Deuteronômio, que Israel já está na fronteira já de Canaã, Moisés fala novamente as leis, aplica as leis e fala que o maior pecado de Israel era a idolatria. E o final de Deuteronômio, a gente tem que entender o seguinte, que o final do livro de Deuteronômio, eles falam, o livro relata a morte de Moisés. Então, por relatar a morte de Moisés, a gente não pode falar que Moisés escreveu inteiro esse livro. Ele escreveu uma parte do livro, uma boa parte do livro. O final, provavelmente, quem escreveu foi Josué, pode ter escrito, porque ele foi o sucessor de Moisés. Talvez foi Caleb, a gente não sabe. A gente só sabe que não foi Moisés, porque ele relata a morte dele. Moisés subiu no Monte Nebo, contemplou Canaã e morreu. Então, como que ele ia escrever, sendo que ele estava ali morrendo? Então, o finalzinho a gente não atribui a Moisés, apenas o final. O restante do livro foi. Resta a gente lembrar também que
que Josué era da tribo de Efraim e Caleb era da tribo de Judá, tá? E Moisés da tribo de Levi, era sacerdote junto com Abraão da tribo de Levi. Então eu vou dar uma palavra bíblica, porque não vou entrar nos livros completamente, porque não dá. São 5 livros, não tem como a gente falar dos 5 livros assim no tempo que eu tenho. Então, gente, se vocês puderem estar me ajudando, compartilhem, inscrevam-se no canal, dá o seu like, aí vocês vão estar me ajudando bastante e não vai te custar nada, né? Então, aí vocês puderem estar me ajudando. Eu vou ler aqui em Hebreus 11, 23, tá? Porque aqui fala bastante já do que aconteceu com Moisés, e eu não vou me ater ao início lá. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que foi a que criou ele lá no palácio, né? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então eu vou ler só até aqui, tá? Sobre Moisés. Na Bíblia eu vou ler isso aqui, vou deixar algumas marcações aqui que é interessante para vocês também saberem. Então tá, Moisés nasceu em Gósen, a terra que ficava perto do delta do Nilo, era uma terra fértil, também chamado Baixo Egito, porque o Egito era dividido em Alto Egito e Baixo Egito. O Baixo Egito era terra fértil, o Alto Egito já ficava mais distante um pouquinho do... Eu preciso parar de fazer assim para parar de tremer, então eu preciso tentar colocar a mão sempre aqui embaixo. Então eles ficaram lá na terra chamada, né, Baixo Nilo. Essa terra foi concedido o uso dela por Faraó na época lá atrás, na época de José. Toda a região, naquela época de José, estava passando por uma terrível seca. E o Egito tinha grãos para negociar por causa mesmo de José. Porque o José, ele interpretou um dos sonhos de Faraó. Você vê que Deus deu o sonho para Faraó, né? E tá certo, que se desse para José, o que ele fazia com o sonho? Lá ele estava preso, nem fazia nada. Então deu sonho para o Faraó, deu 2 sonhos para Faraó. Ele sonhou das espigas, 7 espigas formosas, bonitas, cheias, 7 espigas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E os magos dali de dentro do palácio, eles não conseguiam interpretar os sonhos. E José já tinha interpretado um sonho do copeiro, que inclusive salvou a cabeça dele. Então aí eles lembraram que tinha um homem preso, porque José nessa época estava preso, porque a mulher lá de Potifar aprontou, né? E fez com que ele fosse preso, ele ficou preso. E lembraram dele e levaram ele junto ao faraó, e Faraó contou o sonho para ele e ele interpretou o sonho na hora. 7 anos de bonança, 7 anos de penúria nós vamos passar. E por ele ter interpretado aquele sonho, Faraó colocou ele como um vizir, colocou ele como governador do Egito. Então, acima de José, vamos dizer, só tinha Faraó. Só tinha Faraó. Então, José servia a Faraó. E como ele sabia que ia ter esses anos de seca, ele começou a se preparar. Começou a fazer os cílios, começou a guardar os grãos. E quando chegou essa época de grande seca, as nações vizinhas vieram negociar grãos, vieram negociar espaço com o faraó. Porque era o único que tinha na época, porque o restante ninguém tinha. E isso fez com que Jacó viesse negociar com o Egito. Eles estavam lá em Hebrom e eles vieram negociar no Egito os grãos, negocia pasto. José reconhece os irmãos. E é lógico que para Jacó, José já tinha morrido. Foi uma grande surpresa encontrar José vivo. Imagina, né? Você ter um filho, morreu de repente, governador do Egito, né? A alegria de Jacó, né? Jacó morreu muito feliz, né? Porque, nossa, né?
O filho mais amado dele estava ali vivo e salvou todos eles, né? Deus faz as coisas assim, né? Permitiu que acontecesse tudo aquilo com José, né? A história de José é uma história linda também. É uma história linda. E antes de José, lógico, antes dele morrer, ele falou. Antes de morrer, ele falou assim: olha, nós estamos aqui, mas essa terra, ela não é nossa. Ela não é nossa. Deus vai levantar uma pessoa, Deus vai levantar um homem que vai tirar a gente daqui e vai levar para nossa terra, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, que seria Canaã. Quando vocês saírem daqui, quando o povo sair daqui, vocês façam sair daqui os meus ossos juntos, porque eu não quero ficar aqui, eu quero ir junto com vocês. E assim Moisés fez, quando saiu do Egito, ele pegou os ossos de Moisés e levou junto com ele, Então foi lindo, né? Jacó descobre então que José estava vivo, até porque ele tinha ele como filho morto, né, tal. Só que o tempo passa, José morreu, um faraó morreu, entrou outro faraó. Aí tem uma coisa, o José dá aquela terra de Gósen, onde Moisés nasceu, para os hebreus, ou, gente, quando eu falar hebreus, Israel, israelita, é o mesmo povo, tá? Às vezes eu falo hebreus, às vezes eu falo Israel. Eu tô falando do mesmo povo. Quando ele doou aquela terra, porque era uma terra fértil e eles eram pastores de ovelha. E por incrível que pareça, os egípcios abominavam os pastores. E José fala: o meu povo é pastor, eles são pastores de ovelhas, eles são agricultores e pastores de ovelhas. Então eles jogaram lá longe para aquela terra fértil. E foi bom para eles, né? Foi ótimo para eles. E aí eles jogaram eles lá longe pro delta Nilo para eles trabalharem ali. Só que o tempo foi passando, José morreu, um faraó subiu, morreu, os faraó subiu, outro morreu, subiu. Até que subiu um faraó que não queria saber de nada de Moisés, de José, do que ele tinha feito, do livramento que ele fez a nação inteira, passar. Ele não queria saber de nada. E ele começa a tratar o povo de Israel com uma mão muito pesada, com uma escravidão terrível, aquele povo, porque era um jeito de controlar também, porque ele viu que aquele povo era férteis, eles eram um povo muito férteis, eles cresciam, quantidade assim, muito mais do que os egípcios. E ele pensou, ele tinha medo, se aquele povo que é tão forte, tão forte e tão fértil, se eles se aliarem às outras nações, às nações vizinhas, eles podem se voltar contra a gente, e eles são a maioria. Então era uma forma de manter eles quietos, trabalhando, era a escravidão. Isso é em todos, né, assim, né? Aqui no Brasil não foi diferente, uma forma de manter eles quietos era para trabalho, escravizar. Eles eram a maioria, Senzala era a maioria, a Casa Branca, que é a Casa Grande, né? Mas eles dominavam como? Com escravidão. E lá não era diferente. E esse faraó, quando percebe que a nação está crescendo demais, ele pede para as parteiras matar os filhos, os masculinos, os meninos. Mata os meninos assim que nascerem. Não deu certo, as parteiras não deram uma desculpa, porque elas também eram de lá. Elas deram uma desculpa: olha, e quando a gente chega lá, elas são muito fortes, elas já tiveram as crianças que já nasceram, já estão aumentando. Aí passou o tempo até que eles pediram: olha, ouvi um choro de uma criança nascendo. Isso pros faraós mesmo, pros egípcios mesmo. Vai lá, é homem, joga no Nilo, mata, não quero que viva, não quero, porque aí o homem vai gerar outras crianças e aquilo não vai parar de crescer. Era um jeito de acabar com aquela nação, né? Nascer só mulher, né? Uma hora vai ter que ter filho com um faraó, com um egípcio. Só que aí Moisés nasce de Joquebede, uma hebreia da tribo de Levi. E ela tem aquele menino muito formoso e ela esconde em sua casa. Ela esconde ele até completar 3 meses.
Depois ela faz um cesto, ela arruma um cesto, ela betuma, põe betume no cesto e coloca Moisés naquele cesto, na beira do rio. Pela fé, né? Isso é fé. Coloca Moisés lá e coloca Miriam, que era a filha mais velha dela, acompanha o cesto, acompanha, vai ver onde vai chegar. E Miriam assim faz, o texto vai indo pelas águas, o texto vai indo, até que chega perto da filha de Faraó. Ela estava se banhando lá junto com as suas servas, e ela vê o cesto e pede, me traga o cesto. Quando elas trazem o cesto, ela vê aquele menino, e o menino era muito bonito. E ela se compadece daquela criança. E a irmã, que estava ali perto, né, chega perto e pergunta para ela, você quer uma ama de leite? Porque ela não era mãe, ela não tinha leite. Você quer uma ama de leite para essa criança? E ela aceita. É lógico que Miriam, que mãe de leite que ela chamou? A mãe de Moisés, Joquebede, que foi até o palácio e ficou lá amamentando Moisés, dando os ensinamentos que ela tinha, né? A fé de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela colocou isso no coração de Moisés, ela colocou no coração de Moisés que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu, que tinha um povo ali que representava a nação dele, que estava ali em Gósen. Ela falou a verdade, ela foi explicando, só que ele também foi sendo criado na educação do palácio, a educação palaciana, vamos dizer assim. E a filha de Faraó coloca o nome dele de Moisés, porque ele então, quando a mãe deu ele, ele não tinha nome, a filha dele que colocou, que significa tirado das águas. Então ele foi criado no sentido de, nos ensinamentos de sua mãe, mas também nos ensinamentos dos egípcios, uma educação nobre em um ambiente palaciano. Moisés cresce, sua mãe já não está mais com ele, e do seu lado, né, ele vê como o faraó rege com mão pesada e dura a escravidão do seu povo, como ele escraviza o povo. E um dia Moisés, aí ele já tinha por volta de 40 anos, ele vê um dos seus irmãos sendo ferido por um egípcio. Aí o sangue fala mais alto, né? E ele se atira naquele egípcio e mata esse egípcio. Aí, temendo o faraó, Moisés foge para o deserto. Moisés vai para longe, vai para a terra de Midian. Lá ele conheceu uma família, a família de Jetro, que era um sacerdote de Midian também, e casou-se com uma das filhas. Ele tinha várias filhas, casou com uma filha chamada Zípora. E Moisés tornou-se um pastor de ovelhas e cuidou das ovelhas do seu sogro, de Jetro, e ficou ali 40 anos na terra de Midian. Então a gente chegou aqui com Moisés 80 anos, porque ele ficou 40 anos lá no palácio, lá no Egito, sendo bem criado como um príncipe, e ele passou depois 40 anos conversando com as ovelhas praticamente. Perdeu todo aquele requinte, toda aquela, né, aquela opulência, né, aquele falar fino, aquela erudição toda, porque 40 anos cuidando de ovelha, foi tempo que ele ficou. E pastoreando, Moisés vê no monte Horebe, no monte Horebe, uma sarça que ardia, e o fogo não ardia de fogo, mas o fogo não consumia. Moisés foi até lá para ver. Não é uma maravilha, imagina você ver uma coisa assim, nossa, coisa maravilhosa, que coisa mais linda, eu vou lá ver. Moisés foi, e o Senhor fala com Moisés ali. Aí ele fala, olha, tira suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. E fala que ele ia voltar para o Egito para libertar seu povo que estava sendo oprimido. Moisés fala assim, mas eu vou lá, eu vou para o Egito, né? Eu conheço o Egito, eu fui criado 40 anos, eu sei quem é, eu sei quem é Faraó, eu sei que é a opressão, eu vivi ali, eu vi aquilo, né? E depois de 40 anos não melhorou, piorou, né? E Moisés fala, mas como que eu vou chegar? Como que eu vou me apresentar? Em nome de quem? E Deus fala, você vai falar, eu sou o que sou. E Deus, mas em nome de quem que está falando? No nome de eu sou. Que tem até uma música que fala, né? Eu sou grande, eu sou. Então ele fala, eu sou. Fala o Deus é eu sou, o que sou. E Deus concede poderes a Moisés. E Moisés volta ao Egito e se encontra com Abraão. No caminho se encontra com Abraão, com Araão, que é Abraão, ó, falando. Aí ele se encontra com Arão, que é um dos irmãos também de Moisés. E juntos agora eles chegam
e falam com Faraó para libertar o povo. E Deus endurece o coração de Faraó. E ele não deixa o povo sair, porque na verdade aquele povo era a mão de obra. O povo do Egito mesmo não fazia nada. Quem fazia tudo ali eram os hebreus. Ele não ia deixar a mão de obra sair assim tão fácil. Olha, os hebreus edificaram cidades de armazéns, edificaram Pitom, edificaram Ramsés. Foram eles que edificaram. Eles trabalhavam muito. E para cada negativa de Faraó, Deus mandava uma praga. Cada negativa era uma praga. E Deus tinha avisado: sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Assim, o juízo de Deus, em certo grau, seria contra os deuses do Egito. Tá? Mas dessa forma, ele ia ensinar os egípcios e eles iam ensinar também os israelitas. Porque com o tempo que eles estavam lá no Egito, várias gerações, eles já tinham distanciado da religião. Eles já começaram a se afastar das religiões dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e Jacó. Foram várias gerações ali. Então vem a primeira praga. E lembra que eu falei que Deus ia subjugar os deuses do Egito. Então essa guerra que teve de deuses, essa guerra que teve das pragas, na verdade foi uma guerra do nosso Deus contra os deuses que o povo egípcio, que o Egito cultuava. Tinha adoração àquilo. Deus tocou justamente naquilo para mostrar que ele era Deus. E que não existe nada maior do que ele. Que ele controlava tudo. Então a primeira praga foi contra o rio Nilo. A água, o Nilo era o coração do Egito. Eles tinham adoração ao rio Nilo. A água virou sangue. Acabou, ficou tudo sangue. Todas as fontes, tudo virou sangue. Não dava para beber. A segunda praga foi a rã. Foi as pragas das rãs. As rãs eram consideradas uma manifestação de uma deusa chamada Heket. Era o nome dessa deusa. Ela era esposa, eles acreditavam que era a deusa do nascimento e esposa do Criador do mundo. Heket era representada por uma cabeça de sapo. Por isso que fala da rã. Era uma cabeça de sapo e um corpo de mulher. A terceira praga foram os piolhos. Provavelmente essa praga era dirigida ao deus Geb, deus da terra. Os egípcios deram oferendas a Geb pela generosidade da terra do Egito, né? Deus tocou na terra também, encheu de piolho. Moisés tocou no pó da terra, o pó virou piolho. A terra, o pó virou piolho. Colocou Deus Geb assim, ó, Deus Geb, ó. Isso é piolho para mim. Como se fosse isso, piolho. A quarta praga, a praga da mosca, provavelmente ligada ao escaravelho, porque tem um deus que é o corpo de egípcio, o corpo de homem, e a cara de um escaravelho. Que foi a praga das moscas, né? Cadê esse deus, né, do escaravelho, né, que não conseguiu conter, né, essas moscas? Quinta praga, falei da quarta. Quinta praga, a praga da peste dos animais. E o Deus que ele estava tratando ali, Deus que eles tratavam como Deus, né? O Deus Ptah, P-T-A-H, Ptah, o Deus da criação, representado por um touro vivo. Isso você vê no hieróglifos dos egípcios, tem esses deuses todos nas paredes das pirâmides, nas estelas, nessas pedras. Esses deuses estão todos lá desenhados. A sexta praga, a úlcera. Essa praga seria uma afronta ao deus egípcio da cura, que são vários deuses, né? Deus de cura do egípcio, estão um monte, né? E eu vou falar aqui Deus Tote, que era um dos deuses da cura. A sétima praga, a chuva de granizo, a divindade mais proeminente que acabou sendo desacreditada por essa praga foi Nut, que é a deusa do céu. Então, Deus imagina mandar granizo num lugar que nem chovia, aí chove pedra, você imagina o desespero daquele povo, né? Um lugar que quase nem chove, aí chove pedra, aí vendo. A oitava praga, os gafanhotos. Aí, acho que eles pensaram, né? Cadê Anubis, né? O guardião dos campos, né? Com a cabeça de chacal, acho que era um dos deuses mais bonitos que tinha, a gente olhando assim, era bonito você ver um chacal assim, né? Cadê? Era Anubis esse chacal. Ué, era o guardião dos campos. A oitava praga foi o gafanhoto. Cadê? Né? E mais uma vez, né? E o que dizer também de Oríades,
o deus da agricultura. Os gafanhotos comiam tudo, agricultura. Cadê esses deuses? Cadê a Ísis, deus da fertilidade, né? Da plantação da fertilidade. Sete foram todos subjugados, desacreditados. A nona praga, as trevas. Essa é fácil, né? Essa é fácil a gente saber. Essa praga de trevas foi um julgamento sobre a religião do Egito, que cultuava o deus Sol, né? E isso foi uma coisa assim tão grande que assim eu já vi aí alguns artistas, algumas pessoas fazer era o deus Sol lá do Egito, né? Era um deus assim, nossa, era adorado, deus adorado, conhecido por diferentes nomes, mas era o deus Sol. Então, vocês adoram o deus Sol? Vou tocar no deus Sol. Teve trevas. O Egito não enxergava um na frente do outro, assim, por um. Não enxergava ninguém, eles não conseguiam enxergar, eles ficaram em trevas quase que palpáveis, não enxergavam nada, ficaram em trevas. Aí a gente pergunta, cadê Ra, né? Cadê Ra, né? Cadê o Deus Sol, né? Deus tão glorificado, cultuado, amado, desejado. Acabou. Não tem. Aí vem o anúncio da 10ª praga. Pior praga, né? Que também é uma praga que a gente consegue fácil a gente identificar onde Deus tocou. A 10ª praga foi tocado direto no primogênitos, porque os primogênitos eram um objeto de adoração dos egípcios. Eles tinham adoração pelos primogênitos. Os primogênitos eles eram escalados para serem generais, oficiais. Os maiores cargos eram reservados para os primogênitos. Na casa de Faraó, o primogênito era o primeiro que comia. É como assim, vamos garantir a comida dele. Eu não acho que não faltava comida, mas era uma coisa assim, o primogênito tem que vir primeiro. Primeiro é para você, até porque você vai ser meu sucessor. Então ele tinha aquela adoração, essa adoração pelos primogênitos. E essa praga, o que aconteceu? Tocou os primogênitos, matou todos os primogênitos. Matou todos. E elas não caíram e elas só caíram no povo egípcio, elas não caíram nos hebreus. A 10ª praga teve a instituição também, que é importante falar, a instituição da Páscoa, onde Deus pede para ele pegar um carneiro sem defeito, guardar até o 14º dia daquele mês que estava acontecendo, que era o mês de Nissan. É tanto que a Páscoa, os judeus comemoram a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan, que era o mês de Nissan. E depois de sacrificar, eles tinham que passar o sangue desse cordeiro imaculado, sem defeito, nos umbrais das portas, né, dos hebreus. Depois eles comeram dessa carne, desse carneiro, tinha que ser assado, não podia ser cozido, tinha que ser assado no fogo, como se fosse um churrasco. E eles iam comer com pão asmo. O pão asmo era um pão que tinha que ser feito sem esperar, era feito com água e farinha, mas eles não podiam levedar, esperar o fermento crescer, não podia levedar. Então tinha que ser rápido, tinha que ser feito sem o fermento, vamos dizer assim. Pão asmo é aquele pão que a gente conhece, pão sem fermento, porque não espera a levedura. Aí fazia o pão e era para ser comido com ervas amargas. E o anjo da morte visita Egito, porque Moisés falou que a 10ª praga seria a pior praga e que ela vinha para subjugar mesmo o Egito inteiro e os primogênitos. E isso aconteceu. Naquela noite, o anjo da morte visita o Egito, passa em vigilância por toda a terra do Egito. E aquelas casas que não tinham o sangue do cordeiro, elas foram invadidas pelo anjo da morte, e o anjo da morte o anjo ceifou. Não sei quantos anjos desceram também, né? Pode ser que vários anjos ceifaram a vida de todos os primogênitos, desde o galo, todos, inclusive o primogênito do filho de Faraó. E vocês lembram que eu falei, porque cada negativa de Faraó, Deus ia endurecendo o coração, e aí ia mandando uma praga, uma brana. Aí com essa praga,
Faraó liberta o povo. Faraó falou, vai, não quero vocês aqui, vão prestar culto onde vocês quiserem, porque eles queriam prestar culto lá no deserto, eles queriam fazer. Faraó, deixa aí. Ele já estava se sentindo derrotado. E ele deixa o povo ir. E talvez até temendo uma praga pior que aquela, porque os deuses que eles serviam não prestou para nada. Deus mostrou que Deus é o único, que aquele Deus que eles adoravam não tinha poder de nada, não tinha vida, não tinha nada. E não podia nada, não podia fazer nada porque eles não eram nada, eles não eram deuses, eles eram uma criação humana. Aqueles deuses eram uma criação humana. E quando o Israel saiu do Egito, que Moisés levanta aquele povo todo e leva embora do Egito, saiu com ele 600 mil. Esses 600 mil eram só homens. Nessa contagem não entra mulheres nem crianças. Então você pode triplicar, porque eles eram férteis, né? Você pode até quadruplicar a quantidade de pessoas que saíram. E um misto de gente, porque não saiu só os hebreus. Os egípcios que viram as pragas, que estavam ali, que viu o mover do nosso Deus, Deus de Moisés, eles temeram, eles ficaram com medo. Eles viram também, nossa, esse Deus é Deus, porque subjugou os nossos deuses. Eles foram junto, muitos egípcios aproveitaram a deixa, marcharam junto com Israel. Só que levaram junto com eles a idolatria. E isso atrapalhou muito Israel lá no deserto. E não só no deserto, na caminhada até o Mar Vermelho, já houve murmurinho, já começou a atrapalhar. Porque eles acabaram, né? Era um povo que, inclusive Israel mesmo, depois que saiu do Egito, muitos dos povos de Israel saiu o corpo do Egito, mas o coração ficou no Egito, porque reclamava. Estava lá no deserto reclamando. Quando estava perto do Mar Morto, reclamava. Quando eles viram que Faraó estava vindo em direção a eles falavam para Moisés, tem tanto túmulo que tem no Egito, vocês vão fazer a gente morrer aqui na beira do mar. Já começou a reclamar, quer dizer, não tinha ainda confiança em Deus. Deus já tinha mostrado tanta coisa para eles, né? E ainda existia essa desconfiança. Ah, não vai dar certo. Ah, se Deus não vai agir. Ah, se Deus não vale tanto assim. Não é tão poderoso assim. Como assim? Né? Depois de tanta manifestação. E aí, depois que Israel saiu, o que aconteceu? O faraó meio que ficou sabendo que o povo já estava longe, que endureceu de novo o coração dele. Deus tinha um tratar ainda com o faraó. Vamos atrás desse povo. Se arrependeu de novo. Vamos atrás desse povo. E eles foram atrás dos egípcios. Foram atrás. E o povo do Egito tinha uma nuvem que acompanhava eles durante o dia. Tinha uma coluna de fogo que acompanhava, clareava e esquentava o povo à noite. Então eles estavam protegidos. Eles estavam protegidos. E Faraó manda seguir com todas as tropas. Quando eles viram, os egípcios, os hebreus viram aquele povo, viram os guardas, os soldados de Faraó vindo ali, eles falaram, e aí? O Mar Morto à nossa frente, e aí o que você vai fazer? Já começou a reclamação, sempre tem. Reclamação não adianta, por mais que você faça, por mais que... É impressionante, você acha que isso cega a humanidade, Mas que você faça, sempre parece um reclamando. Impressionante, né? Não traz um para dar uma ideia, para reclamar, parece um monte. Moisés, confia em Deus. Deus não tá, a gente não tá aqui à toa. Pode confiar em Deus. Aí Deus manda, coloca seu cajado no mar, o mar vai abrir, vocês vão passar. E assim Deus fez. O mar se abriu, eles passaram a seco, cruzaram, chegaram até no deserto. Cruzaram todos os povos, todos que saíram do Egito cruzou. E o faraó começou a ordenar, vai atrás, segue esse povo, fizer. E Deus ainda segurou as rodas dos cavalos, colocou a coluna para segurar, para eles não, para dar tempo para o povo de Israel continuar. E eles continuaram, eles conseguiram passar, e aqueles soldados egípcios entraram no mar. Muitos cavalos, muitos entraram. Quando Moisés passou para o lado de lá, que era o deserto, Moisés tocou nas águas novamente e as águas se fecharam
e mataram assim praticamente todos os soldados. Não digo todos, mas assim, eu acho que 90% perdeu tudo num dia só, porque as águas fecharam, morreram cavalo, os carros de cavalo e as coisas do Egito tinha muito ouro. Não era carro de cavalo assim que a gente pensa de, era coisa muito boa mesmo. Foram tudo para baixo do Mar Morto. Foram tudo para baixo. Aí a gente vê mesmo que acabou. Israel, Faraó foi derrotado. Deus usou tremendamente a vida de Moisés. E tudo foi pela fé. Começou a fé em Joquebede, começou a fé, tudo foi pela fé. Moisés não tinha nem condições de voltar ao Egito para falar qualquer coisa, porque o povo nem tinha confiança em Moisés, porque Moisés foi criado no palácio. Então, quando ele chegou lá, o pessoal, você foi criado lá. Por que você está falando que você vai libertar a gente aqui agora? Vem velho, é com 80 anos, já achando que vai libertar a gente? Como? Então, a desconfiança partiu dentro da própria casa dele, dentro do próprio povo dele. E isso acontece muito. Às vezes a gente não tem confiança dentro da nossa própria casa, da própria comunidade. As pessoas às vezes desconfiam. E Moisés, quando ele estava lá do lado de lá no deserto, eu vou falar de uma maneira bem panorâmica, porque está ficando longo o tempo, eu nem sei se vai passar tudo. Ele tinha que organizar aquele povo era desorganizado, muito desorganizado, muito reclamão, morreu muita gente, daquela geração, morreram praticamente todos. Quando Moisés mandou os espias espiar a terra e eles voltaram falando que a terra era boa, que a terra trouxeram cachos de uva imenso, a terra era boa e tal. O povo, mas lá tem gigantes, lá tem os únicos que não reclamaram foi Caleb e Josué. O restante todos reclamaram. E Moisés ficou muito abatido, muito triste. É complicado lidar com pessoas mesmo, né? E eu sei que Moisés falou, olha, de 20 anos para cima não vai sobreviver, não vai ficar aqui nessa terra. Já tinha dado as tábuas com os 10 mandamentos, o povo, quando subiu para receber as tábuas dos mandamentos, para organizar aquela nação, ficou alguns dias, aquela nação se desesperou lá embaixo, começaram a fazer murmurinho, morreu lá em cima Moisés, não vai descer mais, não, e Josué estava junto. Não desce mais, e vamos fazer um Deus aqui, vamos fazer um bezerro de ouro que vai direcionar a gente no caminho certo. E olha a bagunça, já virou uma bagunça, um tropeiro todo. Quando Moisés falou, a raiva de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas, assim, olhou aquilo lá, não acredito. Tanta coisa que a gente já passou. Eu não acredito que vocês estão fazendo, era como se fosse um carnaval, eles estavam fazendo uma festa, uma orgia já. Eu tinha virado aquela festa de orgia. Moisés quebrou as tábuas, depois Deus deu outra tábua para ele, porque ele tinha quebrado aquela. Aí Deus deu outra tábuas dos 10 mandamentos para ele. E Moisés passa a vida dele tentando organizar aquele povo como nação. Porque não tem como você formar uma nação sem organização, sem leis, sem condições. Era um monte de gente que não tinha lado nenhum para ir, não tinha condições. Como que você vai conquistar uma terra que emana leite e mel, que você vai distribuir, que você vai organizar? Cada um vai pegar as 12 tribos, 11, né? Porque a tribo de Levi não pegou terra, o espaço não pegou físico. Até a tribo de Levi, a herança de Levi era servir o templo. E lá no deserto eles fizeram o tabernáculo, a tribo de Levi fez o tabernáculo, tudo conforme Deus pediu, eles fizeram. Mas a questão é que a nação pecava demais. Aquele tabernáculo era móvel. Eles ficavam um tempo num lugar, um tempo no outro, um tempo no outro, um tempo no outro. Não conseguia avançar, porque eles não conseguiam se organizar como nação. Não tem como você... Vou dar uma nação sem organização, que jeito? Vai perder no primeiro combate, perde. Então Moisés teve que ficar ali ensinando aquele povo. Teve que ter muita paciência, na verdade. Aquela viagem do deserto a Canaã levaria 40 dias. Pensar que tinha muita criança, que tinha muito animal, tinha muito gado, tinha um misto de gente. Aquela viagem demoraria uns 40 dias. Levou 40 anos. Por quê? Porque não tinha condições. Vocês tinham muito que aprender. Muito que aprender. E eles não chegam. Quando Moisés, já no Deuteronômio,
aquele povo estava tentando, Moisés tentava organizar aquele povo para chegar em Canaã, né? E Moisés cuida daquele povo. Deus não deixou nada faltar para eles. Tinha maná, tinha cordonices, tinha água para eles, mas aquele povo brigava até por causa do alho, da cebola que tinha no deserto. Então, mas lá tinha cebola, lá tinha melão. Eles não viram tudo que Deus fez, tudo que Deus trouxe para aquela nação, tudo que eles conquistaram com Deus. Aquela nação clamou e Deus ouviu o clamor da nação, por isso que Deus se manifestou e depois aquela nação fez isso. Eu fico pensando que a gente está passando tantas coisas, será que a gente não precisa clamar mais, né? E Deus ouviu o nosso clamor, porque a dificuldade tão grande que a gente está passando aqui, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa também que não está agradando a Deus? A gente tem que pensar em tudo isso, né? Ou será que a gente tem que começar a realmente fazer um clamor mesmo e Deus ouvir o clamor da gente? A gente pedir para Deus curar essa nação, curar o planeta, curar todos, porque nós estamos passando por esses períodos difíceis. E Moisés não entra em Canaã. Ele sobe o Monte Nebo. Josué sempre estava na companhia dele. Ele sobe ao Monte Nebo. Ele contempla aquela terra linda, fértil, linda. Ele contempla aquela terra, mas ele não entra na terra. Deus não permite que ele entre na terra, porque Deus falou numa ocasião no deserto, Deus falou para ele, fala a pedra da água. E ele estava tão irado, tão cansado, tão irritado com aquele povo que ele bate na pedra. E aquela pedra como se representasse Jesus, né? Ele bate, ele ficou irado. E Deus repreende ele, né? E ele não entra. E também ninguém acha o corpo de Moisés. A gente vê lá em Judas, que no livro de Judas fala que que Satanás, teve uma briga, né, de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Porque para Satanás não fazer bagunça, né, fazer festa com o corpo dele, né? Então a gente não sabe, ninguém sabe onde está enterrado Moisés ou se foi enterrado. Deus não permitiu que soubesse, porque o povo os judeus, ou os israelitas, eles tinham uma mania também de idolatrar. E isso foi uma coisa que Deus toda a vida brigou com eles, sempre caiu em idolatria. Eles iam idolatrar Moisés, se enterrasse em algum lugar, e idolatrar Moisés ali. Então, não mostrou. Ele foi praticamente recolhido. Acredito que o arcanjo Miguel recolheu ele, não deixou enterrar. E ele aparece no Evangelho, ele aparece com Eli, com Jesus, Elias, Jesus e Moisés no Monte da Transfiguração. Acompanhou, né? Jesus estava ali. Moisés foi um homem que teve com Deus face a face. A história de Moisés é muito bonita. Eu falei panoramicamente porque é uma missão quase que impossível falar tudo certinho, aquela cronologia certinha do livro de Moisés. Da história de Moisés é muito difícil porque é uma história longa. Ele foi escritor de 5 livros. Ele é um líder, um estadista, um grande profeta dessas três religiões. São as maiores religiões monoteísta, e é uma pessoa, foi um homem que mudou a história da nação de Israel e consequentemente acabou mudando a nossa também. Então a gente tem que dar assim, Moisés, obrigada pela sua contribuição na história. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha entrado no coração de vocês, que vocês tenham entendido. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da igreja que a gente congrega. E Deus abençoe a vida de vocês, tá? Esse pedido foi da minha irmãzinha Marlene. Eu tenho outros pedidos aqui de outras irmãs para fazer. Na medida do possível eu vou colocando aqui para vocês, tá? E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando, protegendo, livrando de todo mal. Você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.